Nesse vídeo vou falar sobre combates aéreos. Não de aeronave, nada disso. Até pode ter veículos aéreos nisso aí, mas principalmente monstros ou mesmo personagens. Como que funciona esse combate? Vou dar uma série de dicas aqui para vocês e ainda vou dar uma dica muito legal de um combate que você pode fazer aí na sua mesa com qualquer nível, tá bom? Mas vai envolver um combate aéreo, mesmo que não esteja no céu. Você vai entender. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Bom, o combate aéreo pode ser de muitas maneiras, não precisa ser apenas uma maneira, tá bom? Pode ter dragões contra grifos, ou mesmo que tenha máquinas voadoras como dirigíveis, barcos que estão voando magicamente. É uma série de possibilidades, até mesmo personagens que têm a capacidade de voar ou que possam usar magia para isso, itens mágicos. Um combate, de repente, em cima de tapetes voadores poderia ser uma opção aí de combates aéreos. E para você poder tornar isso mais real, mais interessante, que tenha até um certo desafio, é, existe algumas regras lá no antigo AD&D de combate aéreo que eu vou trazer agora para você, mas que são bem simples de você adaptar para a quinta edição, por exemplo, ou para Tormenta 20, ou para qualquer outro sistema que você vai estar jogando. Porque eu vou estar falando de roleplay praticamente dessa daí, e algumas regrinhas básicas aí que a gente coloca poderia se encaixar na física do RPG, tá bom? Então, fica ligado, se inscreve no canal para não perder nada, aciona o sininho para a gente sempre estar recebendo os vídeos, dá uma conferida se você já é assinante, se tá lá a sua assinatura. E se você gosta daqueles grid aéreo, não sei se você já viu que você consegue pôr os personagens mais para cima, os monstros, e com isso fazer aquela realidade, por exemplo, de um combate terrestre contra aéreo, a gente tem aí uma parceria com o Mercado RPG para usar o nosso cupom de desconto que está aparecendo na tela aí. O link eu vou deixar na descrição, dá um pulinho lá se você estiver pensando em combate aéreo. Com esse grid aéreo aí fica bem legal a sua mesa. Bom, primeiro de tudo, vamos colocar que um combate aéreo é um pouco diferente do terrestre. Por quê? Peguei uma miniatura aqui, ó, de um esqueleto, tá vendo? Tá? Então ele normalmente, vamos colocar que ele está aqui no grid. Então um grid aqui embaixo, tá bom? Imagina. E o que ocorre? Como que funcionam os combates? Normalmente é um ataque pela frente, ou ataque por trás, ou ataque por um dos lados, direito ou esquerdo, ou em alguma das diagonais. A não ser que você tenha um bárbaro maluco saltando de cima de algum lugar para atacar ele vindo de cima, tá bom? E aí, talvez essas regras de combate aéreo possam ajudar caso aquele seu jogador maluco resolveu fazer isso com o bárbaro, tá bom? Mas então, lembre-se que terrestre normalmente frente, por trás, pelos lados ou em qualquer uma das diagonais aí que ele estiver encarando. Agora, quando nós estamos falando de um combate aéreo, peguei aqui uma miniatura do Periton. Não sei se vocês já usaram ele em aventuras, mas é bem legal. Ele tem alguns poderes aí interessantes para aventureiros de nível baixo. Então o que ocorre? Tá vendo que ele tem aqui a capacidade de estar voando. Então a gente continua tendo ataque por frente, por trás, pelos lados, né? Só que o que ocorre? Existe outra possibilidade. Pode vir por cima ou pode vir por baixo. Em qualquer uma das diagonais. Então poderia vir numa diagonal subindo, numa diagonal descendo. Pode ser várias maneiras, tá bom? Que pode ser atacado. Então, com isso, toda a tática de combate muda completamente, porque você passa a ter, podemos chamar de 3D, entre aspas, tá bom? Porque seria que você tem de direções diferentes os seus ataques. Antes você tinha pela frente e pelos lados. Agora você pode ter por cima e por baixo também, então teria uma nova possibilidade aí, um novo eixo de ataque, por assim dizer, né? E aí, existe algumas coisas no combate que a gente tem que estar fazendo para poder dar sentido para ele, né? Então, um dragão gigantesco tem a mesma capacidade de voo, por exemplo, de um beholder. Então, é isso tudo que eu vou estar explicando para você. Mas eu gostaria que você deixasse um like se você estiver gostando desse tipo de conteúdo e comenta aí se você já fez algum combate aéreo. Por que a gente tem que se preocupar? É a capacidade de manobra. Isso daí tinha lá no AD&D antigo. No D&D 3.5 ele chegou a aparecer, tinha bem ali tímido alguma coisa nos monstros, uma descrição, mas no AD&D era mais claro isso daí e eu acho interessante.
Vou até pôr uma tabela aqui na tela que vai ficar aparecendo de algumas possibilidades de manobras enquanto eu falo. Só que o que que era? Ele tinha a capacidade perfeita de manobra, que é um fogo-fato. Quem já enfrentou um sabe que ele pode voar para qualquer lado em grande velocidade. Com a capacidade boa, a gente tem o Beholder, ele flutua, mas ele tem algumas limitações perto do fogo-fato, mas ele ainda tem uma capacidade muito boa. Capacidade média, um gárgula é um bom exemplo, mas qualquer outro humanoide com asas assim poderia se entrar nessa categoria de médio, a capacidade de manobra dele. Aí nós temos o ruim, que pode ser a Sérpia ou Whiner, para quem preferir. Então, lagartos voadores, alguns dragões entram nessa categoria. O dragão, conforme a idade muda, pode mudar a categoria dele de capacidade de voo. Afinal, um dragão menor consegue ter melhor manobra do que um dragão maior. Tá? E aí nós temos o desajeitado, que é aquele que ninguém sabe como que ele voa. Ele não tem aerodinâmica nenhuma, corpo nenhum. Por exemplo, um dragão ancestral gigantesco pesando toneladas, de repente sai voando. Se eu tiver errado, algum aí entendido de física pode pôr nos comentários aí que eu tô errado e explico o porquê. Mas, por exemplo, a Manticora é uma opção, a Quimera é uma outra opção, ela não está adaptada para voar e, assim, ela voa porque é um cenário mágico, então por isso que ela tem capacidade de voar. Mas ela é um tanto quanto desajeitada e ruim de manobra, péssima na verdade. E por que eu estou falando isso? Porque a manobra faz todo o efeito. Então imagina um dirigível pode ter dificuldades de manobra para enfrentar um dragão, que pode ser muito mais veloz. Assim como um grifo é muito mais rápido do que um dragão. Então ele conseguiria talvez fazer manobras para escapar. Ou um personagem usando voo, por exemplo, teria uma capacidade de manobra melhor do que muitos outros. E por que eu estou falando isso? Porque as manobras mudam bastante. Primeiro de tudo, você tem que levar em conta que, por exemplo, você voar de baixo para cima pode fazer com que você perca velocidade, dependendo do tipo. Por quê? É muito mais difícil, tem que fazer mais esforço. Então, imagina alguém com asas tendo que voar metade. No AD&D, eles colocavam que todos tinham que fazer um esforço, mesmo aqueles que flutuavam. Então, o que ele colocava? Que ele conseguia metade do deslocamento quando estava subindo. Mesma coisa, quando estava descendo, o deslocamento dobrava, porque é muito mais fácil, ele aproveita a força da gravidade para descer. A não ser que você esteja num ambiente que a gravidade seja totalmente diferente da Terra, você daí tem que alterar conforme o seu ambiente, tá bom? Também existe a capacidade de manobra, o quê? Por exemplo, parar no ar. Um dragão gigantesco não consegue parar no ar, ele precisa continuar voando o tempo todo, diferente de um fogo-fato que simplesmente para e fica flutuando. Ou alguém com levitação, por exemplo, ou mesmo voo, poderia parar e ficar flutuando. Agora, o dragão não consegue, ele não tem essa capacidade e ele precisa manter o movimento para continuar o voo. Que pode ser uma das táticas, por exemplo, se o grupo está enfrentando do chão contra um inimigo aéreo. Então é importante saber. Outra coisa, ele consegue voar para trás? A maioria não, mas, por exemplo, um fogo-fato consegue. Ele consegue girar 90 graus, ou seja, ele está indo para um lado, ele para, gira e volta para o outro. A mesma coisa de novo, vou pegar o dragão, uma gárgula, algo assim, não vai conseguir, mas um Beholder já consegue. Então, existem diferenças e o legal é isso. Vai mudar o combate aéreo conforme você estiver fazendo. Então, por exemplo, quando ele vai dar um rasante e ele vai ter que subir de novo. Quantos metros ele precisa percorrer para voltar a subir? Tudo isso era descrito. Então facilitava. Qual era o tempo para ele fazer uma curva e voltar para atacar? Poderia ser um motivo para os personagens preparar alguma ação, algum ataque, alguma coisa, para a hora que o dragão desce a volta, já que ele gasta, exemplo, 2 rodadas para conseguir fazer a curva, porque ele é muito grande. Se você pegar o Smaug lá em Hobbit, você vê que ele demora para ele fazer a volta e atacar novamente. Porque ele é muito grandão, muito pesadão, então a manobra dele é muito mais lenta para ele conseguir fazer a curva. Ele não consegue parar, virar e ir de volta, né? Tudo bem que a gente está falando de RPG, mas a gente tenta manter um pouquinho da realidade. Então, essas informações eram muito importantes para a gente poder fazer o combate aéreo. Isso ajudava bastante também os mestres, capacidade de manobra de uma aeronave, coisas desse tipo, classificadas da mesma maneira. E agora eu vou chegar na ideia que eu queria para vocês, que qualquer mestre em qualquer nível vai poder estar usando, e eu tenho certeza que vai ser, no mínimo, engraçado. Vai dar um pouquinho de trabalho para o mestre, porque vai envolver, agora a gente está falando de alturas diferentes. Imagina
que um grupo de aventureiros entra numa sala, essa sala se fecha, uma porta, uma parede de pedra, o que você quiser na sua imaginação, e lá tem inimigos, e começa um combate. Só que nesse meio desse caminho, desse combate, por exemplo, logo no primeiro turno ou no segundo, conforme você achar legal, uma magia se aciona dentro dessa sala e ela solta levitação na sala. Então todo mundo que está dentro da sala começa a levitar. E aí, com isso, vai ter diferentes alturas, diferentes táticas. Então, por exemplo, empurrar contra a parede para tentar se jogar contra um adversário, contra o teto, coisas desse tipo. Você vai poder fazer combates em diferentes níveis, diferentes alturas, os inimigos vão estar vindo atacar. E com isso ainda dá para manter as regrinhas básicas de combate terrestre, porque você consegue, através de levitação, por exemplo, flanquear os adversários, coisa que em voo já é mais difícil. Por quê? Você tem que manter o movimento na grande maioria dos que conseguem voar, por causa da sua capacidade de manobra. Na levitação, o cara pode lutar de ponta cabeça, ele pode ter dois, um de cada lado atacando ele, então consegue se manter algumas regras, mas torna-se mais interessante, porque a partir do momento que você empurra a pessoa, por exemplo, ela seguiria para um outro lugar mais distante, seria mais fácil tirá-la do local. Então ficaria meio que Jack Chan, assim, em alguns filmes dele, mas seria, acho que uma ideia bem legal aí, e, por exemplo, ter que desarmar essa armadilha, ou a levitação oscila, tem hora que ela desliga e cai todo mundo dela de cima e toma dano quem estiver muito alto. Então vai criando aí táticas diferentes. Mas e aí, o que você achou dessa ideia? Vai pôr em prática aí a sala de levitação ou vai fazer um combate aéreo aí, dragões, grifos, balões, dirigíveis, o que você quiser? Já pensou um grupo de aventureiros em cima de um dirigível tendo que enfrentar um dragão? Não vai dar muito certo, mas pode ser viável aí com armas, tudo mais. Pode ser uma sessão bem diferente aí, tendo todo esse perigo até mesmo de uma queda, por exemplo. Bom, então deixa aí nos comentários se você já fez um combate aéreo, como foi a sua experiência e se você ficou até agora no canal, meu amigo, veja de ser membro aqui do canal, vai nos ajudar bastante. Tem vários aí que já até apareceram o nome de alguns que estão aqui apoiando o canal para a gente cada vez poder crescer mais e melhorar cada vez mais para vocês, para trazer conteúdo, trazer imagens melhores, edição melhor, tudo melhor para que o seu RPG aí tenha novidades o tempo todo aí, ideias novas. Se você ainda não é inscrito no canal e ficou até agora, ó, o Necromante surgiu aqui no centro, clica nele que você vem fazer parte da maior horda de mortos-vivos do RPG do YouTube. Espero que tenham gostado, até a próxima e que role os dados!